eu preciso louvar a Deus pelo privilégio de poder estar servindo vocês. Esse é o meu primeiro compromisso em 2026. Glória a Deus. E como eu estou feliz em poder servi-los, ainda mais em um novo tempo que chegou para essa casa. Vocês não imaginam aquilo que o Senhor fará através de vocês. Você já percebeu que o espaço está pequeno? Vai ficar mais ainda. Deus tem algo grandioso para fazer através da vida de vocês nesse lugar. Você crê nisso? Todas as vezes que você, como corpo de Cristo, faz parte de um crescimento da igreja, você vive esse crescimento também em áreas da sua casa, em áreas do seu negócio, em áreas da sua família. Você já percebeu que nenhum corpo cresce desproporcionalmente? Esse é o privilégio de ser igreja. Vocês estão fazendo parte de algo extraordinário que começa através da vida de vocês. Amém? Minha gratidão a Deus pela vida do meu amigo, pastor Cezinha, pastora Carla. Minha família ama vocês. Como é especial poder estar aqui com vocês. Que Deus te abençoe. Amém? Aplauda a Deus pela vida dele, gente. Honre. Glória a Deus. Eu estou acompanhado da minha esposa, faz assim com a sua mão. Ela é maior de idade, fica tranquilo. Da última vez que eu preguei aqui, vieram me perguntar. Ela é maior de idade. Fique em paz. E eu não sou velho como você está pensando. Tá? Quer saber a minha idade? No final eu vou estar com os meus livros lá na porta. Você passa lá e me pergunta. Juliana é um presente de Deus na minha vida. Nós já estamos aí vivendo o que o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Nós temos 1 ano de casados. A inveja é terrível, mas o que vocês estão vendo aqui é uma consequência da nossa união. Amém? Ai, que bonitinho. Ah, glória a Deus. Cadê o Jonatas? Fique em pé. Fique em pé, fique em pé. Eu estava ansioso para chegar aqui e fazer isso. Tava. Vira pro povo, deixa eles te verem. Pode sentar. Olha aqui. Quantos já foram abençoados pela vida dos Jonatas aqui, com uma palavra? Glória a Deus. Deixa eu contar algo para vocês. Eu fui pregar em um lugar, interior de São Paulo, eu não me lembro onde. Eu me lembro a pessoa, mas eu não vou falar. E alguém fazendo referência, João, você conhece aquele pregador lá do pastor Cezinha? Eu falei, quem, meu Deus do céu? É um baixinho. Calma. Eu falei, quem é esse? Aí eles olharam e falaram, João, você já assistiu Tartaruga Ninja? Eu falei, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Eu falei, o pastor Jonathan, sei quem ele é. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Depois eu vou te contar quem é. Depois eu te conto. Vai lá, tá bom? Deus abençoe, oh meu Deus. Eu precisava falar isso aqui, gente, senão não ia fluir. Antes da gente entrar no texto, eu no final vou estar com alguns materiais. Eu tenho um devocional para 31 dias com o tema sobre viver o sofrimento. Esse material foi lançado há aproximadamente 1 ano e meio. E eu já recebi diversos testemunhos a respeito do que o Senhor fez através da leitura desse pequeno livro aqui. João, mas é início do ano. É uma leitura, nem hábito de ler eu tenho. Por que eu vou adquirir um livro sobre sofrimento? Porque isso faz parte da vida. Foi Paulo quem disse a Timóteo, sofra comigo o sofrimento como um bom soldado. Então a questão não é se vamos sofrer, é como vamos percorrer essa jornada de sofrimento. E aqui você tem 31 reflexões que vão te auxiliar durante essa jornada. Eu tenho também um livro para jovens. Se você tem de 17 a 80 anos, você é um jovem. Então esse livro é para você. Directs a um jovem cristão. Vai estar disponível ali na saída. Amém? Vamos à palavra? João capítulo de número 5, a partir do 1º versículo, diz o texto. Depois disso,
Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda. O que ficava ali? Ok. Com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos. Aguardavam o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quantos anos? Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Eu não sei se essa pergunta te assusta, mas essa pergunta me assusta. Se ele é paralítico, se ele não anda, qual o fundamento de Jesus olhar para alguém e para a sua necessidade e fazer uma pergunta a respeito da cura daquilo que aflige o seu ser e a sua existência? Essa é a pergunta que Jesus faz. Mas olha o versículo 7, a resposta desse homem. O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Seja sincero comigo, a pergunta de Jesus foi sobre isso? Não foi. Mas ele está falando: ninguém me coloca. Alguém sempre chega antes de mim. Olha o 8. Jesus então lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, guarde esse detalhe, aconteceu no sábado. Os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele então respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Porque Jesus não é preso ao que os homens dizem. Jesus não é preso à condição do ambiente. Jesus não é preso ao calendário. Jesus não é preso à expectativa dos homens. Aquilo que Ele tem para fazer na sua vida em 2026, por mais que o ambiente não seja favorável, Ele está dizendo: o que importa é a minha palavra para você. O que importa é a minha palavra na sua vida. O que importa é o meu projeto para a sua história. Ele está dizendo: ele falou para mim pegar a maca e andar. Olha o 12. Eles fazem uma pergunta: quem foi que lhe disse uma coisa dessas? O homem então não sabia, pois Jesus então havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, repita comigo: mais tarde. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada de pior lhe aconteça. Olha aqui para mim, e eu já encerro a leitura. O maior propósito de Jesus não é te dar uma casa, não é te dar uma empresa bem-sucedida. O maior projeto de Jesus para a sua história é salvar a sua alma. Tudo o que Ele faz está condicionado ao projeto da salvação. Jesus marcou esse encontro com você hoje para dizer isso. Tudo está condicionado ao projeto da salvação. Grite comigo: tudo está condicionado ao projeto da salvação. Encerro a leitura agora no versículo 15. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que havia sido Jesus quem o havia curado. Você percebe que a identidade só é revelada depois da salvação? Porque existe um problema na nossa geração. É que nem sabe quem Jesus é, mas quer os milagres que Ele proporciona. Mas a identidade dele é conhecida quando nos aproximamos dele em um projeto redentivo.
Amém? João não queria ouvir isso. Eu vim aqui ouvir uma palavra de ânimo. Calma. Fica comigo. Queridos, olha aqui para mim. Eu conversei com o pastor Cezinha antes da gente entrar. E eu perguntei para ele a faixa de idade do público aqui. Ele me disse que era no máximo 40 anos. Era o teto. Então olha aqui para mim. Quem lembra do seu período de adolescência aqui? Adolescência, juventude. Quem era tranquilo aqui nessa fase? Faz assim. Jesus está te vendo. Olha aqui. Eu não tenho nenhum testemunho extraordinário para contar sobre o período da minha juventude e adolescência. Não tem. Queria dizer, mas não tem. Nunca coloquei um cigarro na minha boca. Nunca me envolvi em ambientes de promiscuidade. Não. Eu cresci em uma cidade do interior do estado de Goiás com 5.000 habitantes. Mas eu enfrentei um grande desafio na minha adolescência por causa de algumas influências e companhias erradas. Eu me lembro que a minha mãe sempre saía 7 da manhã para trabalhar e sempre retornava por volta das 4, 6 horas da tarde. Na parte da manhã eu estudava, voltava para casa, eu sou filho único, ficava sozinho. E eu me lembro que um dia eu estava tranquilo em casa e alguém tinha feito uma proposta de manhã. João, a gente vai em um rancho. Quem conhece rancho aqui? Rancho. Lago. E que tal você ir com a gente? Só tem um problema. Minha mãe não deixa. Mas aí sabe quando tem o anjinho e o demônio aqui, ó. Vai. Chuta o que eu fiz. Calma, gente, vocês estão desprezando assim tanto. Eu fui. E quando eu estava indo, nós fomos no retorno, quando nós estávamos voltando, saindo da fazenda, eu vi a minha prima passando de carro. Falei, não é possível. Tanto lugar para essa menina estar, o que ela está fazendo aqui? Fui para casa, minha mãe ainda não tinha chegado, minha mãe chegou. Chuta qual que foi a primeira coisa que ela veio me perguntar. Eu olhei para ela e falei, antes de pensar em matar. Aí ela olhou para mim e falou, por quê? Eu falei, porque todo mundo está lá. Aí aquela frase típica de mãe, quem já ouviu? Você não é todo mundo. Sabe de uma coisa? Essa sabedoria milenar das mães são elementos construtivos de proteção. Quer saber uma verdade? Nós medimos a nossa vida pela base da medida da vida dos outros. Mas Deus não te chamou para viver a sua vida vivendo a medida da vida dos outros. Deus te chamou para construir a sua própria história. Talvez se eu não tivesse ouvido aquilo, eu não estaria aqui hoje. Porque grandes propósitos não nascem da comparação. Grandes propósitos nascem em uma identidade formada em Deus. É por isso que você não pode olhar para a sua vida e falar, olha onde eu estou, e olha onde Ciclano está. Eu tenho 36 anos de vida, ele já construiu um grande patrimônio, ele já tem casa, olha quantas faculdades ele tem, olha como o ministério dele está voando. Pois é, meu querido, a sua história é única em Deus, você não precisa medir a sua vida com base em vida alguma.
A palavra de Deus para você nesse ano é: não viva a sua vida baseado em comparações. Eu preciso pregar isso aqui para alguém. Não viva a sua vida baseado em comparações, porque toda vez que você compara, você está dizendo: mais vale o projeto humano do que o projeto de Deus. Mas quando eu bato no peito e digo: eu sei quem eu sou, mesmo que eu não esteja vendo, eu sei quem eu sou. Sabe de uma coisa? Eu sinto o poder de Jesus aqui. Sabe de uma coisa? Você nunca vê uma árvore crescendo de fora para dentro. Sempre é das raízes para fora. Ninguém está vendo, pois é, ninguém está vendo, mas assim diz o Senhor: o projeto está sendo formado, o projeto está crescendo, o projeto está crescendo. Será que você pode gritar isso comigo nessa noite? O projeto está crescendo. Aonde estão as mães aqui? Diz amém. Você já percebeu? Que na gestação são 9 meses sem ver o que está crescendo. Mas tem uma hora que evidencia o que está prestes a nascer. A dor da contração. Cadê os homens? Amém, os homens. Você já ficou gripado, varão? Minhas irmãs, é quase igual. Tem um espaço-tempo ali. Mas quando o projeto está prestes a nascer, é evidenciado pela dor. Vou falar para esse lado aqui. Quando o projeto está prestes a nascer, é evidenciado pela dor. Eu vou de cá. Cadê? Vocês estão comigo? Quando o projeto está prestes a nascer, ele é evidenciado pela dor. 2025 apertou, mas Deus está dizendo: é porque o projeto estava prestes de nascer. Estava prestes de nascer. Você não é todo mundo. Porque todas as vezes que você baseia a sua identidade no ciclo que você pertence, você terá dificuldade de usufruir daquilo que é projeto de Deus para a sua história. O meu texto diz que todos estão esperando o tanque de Betesda, das águas serem agitadas. Sim ou não? Você percebe que uma lista muito clara é dada no texto. Ali tem cegos, ali tem paralíticos, ali tem todo tipo de problema. Todo tipo de problema. Parece que é uma igreja, né? Todo tipo de problema está ali. Tudo. Mas tem uma questão. Eles não estão ali pensando na expectativa daquilo que vão receber da parte de Deus. Não. A expectativa é receber aquilo que deseja. Nós estamos aqui porque nós queremos a cura. E a cura só chega quando as águas são agitadas e quem entrar primeiro é curado. O anjo agita as águas. Por quê? Porque nós queremos a nossa expectativa. Nós estamos aqui pela nossa expectativa. Se a nossa expectativa é frustrada, nós não permanecemos aqui. São crentes da expectativa. Eu preciso ser fiel à palavra e dizer: talvez esse ano Deus frustre os seus projetos. Talvez esse ano Deus interrompa o projeto que você está em expectativa. Ou talvez, eu falo para pessoas que 2025 foi o ano das frustrações da expectativa. Mas eu tenho uma coisa para te afirmar com convicção.
Todas as vezes que as minhas expectativas são perdidas enquanto eu espero por Ele, significa que eu estou dizendo: o Senhor tem o controle da minha agenda. Eu prefiro ter os meus planos frustrados, mas entendendo que a agenda está na mão dele, do que eu ter a agenda nas minhas mãos e frustrar o projeto dele para a minha vida. O que vai acontecer aqui é justamente Jesus entrando e mudando e quebrando a expectativa de alguém que se comparava com aqueles que estavam diante dele. Por que você está aqui? Porque todos estão. Por que você está aqui? Porque mais vale um ritual do que uma fé verdadeira. Mas há uma informação no texto que muda tudo. Se você está com a sua Bíblia, repare comigo o versículo 1 do capítulo 5. Diz o texto: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém. Quem é que voltou? E foi para uma das festas. Ele foi para uma do quê? Quem foi? Dentro da cidade, versículo de número 2, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda. E Jesus então se aproxima dali. Quem é que se aproxima? Quem é que subiu para Jerusalém? Quem é que foi para a festa dos judeus? Quem é que se aproxima do tanque? Mas quem é que está no tanque? Vamos de novo. Quem é que sobe para Jerusalém? Quem é que vai à festa? Quem é que vai ao tanque? Mas tem alguém que está lá com a expectativa frustrada. Você percebeu que mesmo quando as expectativas estão frustradas aqui, Jerusalém, festa, tanque, agenda de Jesus. Eu cheguei para mudar aquilo que estava frustrado. Eu cheguei para mudar aquilo que estava perdido. Eu cheguei para mudar um cenário improvável. Eu preciso pregar para alguém que tem fé nessa palavra. Jesus chegou para mudar o cenário da sua história. Foi Ele quem decidiu ir, foi Ele quem decidiu subir. Assim diz o Senhor. Você não precisa dar um jeitinho, você não precisa usar do seu nome. Aquilo que é projeto acontece. Se Ele falou que a empresa vai crescer, a empresa vai crescer. Se Ele falou que você iria crescer no lugar da sua dor, você vai crescer no lugar da sua dor. Se Ele disse que a sua família seria salva, a sua família vai ser salva. Se Ele disse que essa igreja cresceria, a igreja vai crescer. Se Ele disse que o seu ministério iria florescer, ele vai florescer. Se Ele disse que o seu filho seria salvo, o problema é que nós sempre queremos tomar o volante de algumas coisas. Calma. Nem tudo está sob o seu controle. Solta um pouquinho. Deixa Deus cuidar do projeto. Deixa Deus mudar o ambiente. Sabe uma coisa? Se você pega todos os eventos extraordinários que Jesus fez dentro de ambiente chamado casa, Jesus nunca entra dentro de uma casa sem que um grande milagre aconteça. Jesus nunca entra dentro de uma casa sem que um grande milagre aconteça. Você se lembra qual foi a primeira casa que Jesus entrou? Evangelho de João, capítulo de número 2, diz que eles estavam ali porque um casamento havia acontecido. Jesus havia sido convidado. Jesus foi lá. O vinho acabou de repente. Ninguém projeta um casamento esperando. Sim ou não? Então Jesus não foi convidado para estar ali na expectativa que algo faltasse.
Jesus não foi convidado para estar ali na expectativa que algo faltasse, mas é porque a presença dele é importante, então ele precisa estar. E quando algo faltou, Jesus disse: deixa comigo, eu estou no ambiente. Eu sei que a expectativa não era essa, mas eu estou no ambiente, eu mudo o ambiente. Sabe qual que é a palavra de Deus para você? É que nada que você o convide para dentro do ambiente da sua casa será perdido. Nada que você o chame para dentro da sua casa será perdido. Nada que você o convide para dentro da sua casa será perdido. Será que tem alguém que está disposto a sair daqui essa noite o convidando para entrar dentro da sua casa? Eu posso fazer um ato de fé com você? Você está com a chave da sua casa aí? Tá? Pega ela e levanta assim para cima, por favor. Pega a chave da sua casa e levanta assim para cima. Se você não estiver, estenda suas mãos para cima. Ai meu Deus, eu sinto a presença de Jesus aqui. Aqueles que estão decididos a chamar Ele para dentro desse ambiente chamado casa. Assim diz o Senhor: eu vou tirar aqueles que só querem entrar lá para usurpar. Eu vou tirar aqueles que querem entrar lá só para tirar a expectativa dos seus sonhos. Aqueles que querem destruir os projetos da sua vida. A sua casa não será um ambiente de perdas, assim diz o Senhor, mas a sua casa será um ambiente de milagre, de cuidado, de zelo, de amor, de paz, de provisão. Eu estou preocupado, porque parece que nós estamos querendo fazer da nossa fé uma barganha com Deus. Eu faço projetando, mas o Senhor tem que fazer. Eu vou para o culto, mas o Senhor tem que fazer. O que você faz nunca é para mudar Deus, mas é para que você seja transformado no meio do caminho. Olha aqui, você sabia que a maioria das promessas que você encontra no texto bíblico, elas nunca estão ali evidenciadas para serem como uma mudança de Deus em reação a algo que eu faço, não, mas elas estão condicionadas a um relacionamento com Ele. João, me prova, te provo. Tiago capítulo de número 4, versículo de número 8, diz o texto: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Não é que Deus vai passar a ser mais amoroso com você, não. É que você decidiu deixar a distância e se aproximar dEle. Não é o sol que vai mudar, é você que vai ter disposição de sair da sombra. Porque a Bíblia não nos convida a querer manipular Deus através das nossas ações, não. Porque nada que eu faça é capaz de alterar o que Deus tem para minha história. Nada que eu faça é capaz de mudar aquilo que é projeto de Deus. Quando eu estou vivendo um relacionamento com Ele, escreveu Paulo, capítulo 3 da sua segunda carta aos Coríntios, nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. João, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo para você que o processo de dor que você vive não anula o que Deus falou. O processo do deserto não anula o que Deus falou, mas é você que está sendo forjado nesse processo. É você que está sendo... Doeu demais, né? Eu sei que doeu. É porque Deus estava moldando você. Olha aqui para mim. O texto diz que Jesus chega num ambiente. Ele está em Jerusalém. Ele está ali por causa de uma típica festa. Estudiosos tentam apontar qual festa é essa, se é Páscoa, se é Pentecostes. É incerto. A grande questão é que não importa se é Pentecostes, não importa se é Páscoa,
Não importa se é projetando, Jesus está ali. Pensei que você ia reagir com isso. Não importa se é festa dos judeus, não importa se é festa da Páscoa, não importa se é Pentecostes, o que importa é que Jesus está ali. Porque maior do que o nome do culto é o nome que é sobre todos os nomes. Maior do que a dor, maior do que aquilo que você coloca como problema, é o nome que está sobre todos os nomes. Olha aqui, Jesus está ali. Qual é o nome do tanque? Qual é o nome do tanque? Possivelmente Betesda significa casa de misericórdia ou casa da graça. Há um detalhe interessante que o texto diz que aquele tanque era colocado, ou ele era estabelecido próximo à porta das ovelhas. Por quê? Porque havia um grande número de ovelhas que passavam ali para o sacrifício. Grita comigo, sangue. Para o paralítico, é um ambiente do milagre. Eu estou esperando algo acontecer. Mas o projeto não é que ali é um ambiente somente de milagre. É que antes de ser um ambiente de milagre, é um ambiente de sangue. Se o ambiente não é marcado pelo sangue, não há milagre. Você já percebeu que tem muita gente que está no ambiente do sangue querendo o milagre? Isso aqui é o ambiente do sangue. É aqui que Ele perdoa os seus pecados. É aqui que Ele muda a sua vida. É aqui que Ele transforma a sua história. É aqui que Ele entrega um propósito para a sua vida. João, você está dizendo que Ele está preso a um ambiente? Não. Eu estou dizendo que Ele usa de estruturas que ainda valorizam o nome dEle para despertar uma geração. Vocês, igreja de Betesda, podem até estar corrompidos, mas chegou alguém que tem a palavra de mudança. Depois corta da live. Inclusive tem uma igreja em São Paulo chamada Betesda, que virou inclusiva para homossexuais sem mostrar a libertação. Queridão, aqui é um ambiente para homossexual. Aqui é um ambiente para adúltero. Aqui é um ambiente para pecador. Aqui é um ambiente para o pior tipo de gente que exista. Mas aqui é um ambiente que o pior tipo de gente que exista sai transformado pelo poder do sangue. Sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema dos ativismos que estão por aí? É porque eles olham para a igreja e acham que aqui é um ambiente de conformidade. A gente bate palma para tudo. Não. Aqui é o melhor lugar para todos os tipos de pessoas estarem. Aqui não há pecado diferente que mude a intensidade diante de Deus, não. Mas aqui, aqueles que entram sujos precisam sair limpos. É por isso que eles são revoltados com a igreja, porque tem dificuldade de compreender a dimensão do sangue. É claro, porque quem não conhece a identidade de quem ele é, tem dificuldade de compreender isso. Calma, olha aqui. Qual é o nome do tanque? Eu gosto da perspectiva que um comentarista chamado William Hendricks traz. Ele diz que possivelmente, pela estrutura do texto, a tradução mais sensata para o nome desse tanque seria Betasta. Betasta. Olha aqui. Bet significa casa. Então toda expressão que você vê na Bíblia que está lá, bate, significa casa. Bartimeu, como nesse caso aqui. Mas essa outra junção que está ali, que é a expressão tasta, significa oliveira. Então qual o significado do nome desse tanque? A casa da oliveira. Grite comigo, casa da
oliveira. O propósito da oliveira são muitos e diversos, mas o principal é a confecção do azeite. O azeite só é capaz de ser gerado depois de algo chamado esmagamento. Vou te fazer uma pergunta: o que vale mais, a uva ou o vinho? O que vale mais, a uva ou o vinho? A oliveira ou o azeite? O trigo ou o pão? Sabe o que muda tudo dentro disso? É que a matéria-prima do vinho, a matéria-prima do azeite, a matéria-prima do pão é menos valioso do que o resultado. E aí, João? Primeira lição para você anotar. Vamos lá? Diz amém. Todo início sempre vai ser insignificante, mas o resultado sempre será extraordinário. Segunda lição: existe uma palavra que muda tudo entre a uva e o vinho, entre o que é o início e o que é o resultado, e isso se chama processo. Agora eu termino. Terceira lição: algo de valor só vai ser gerado depois que é passado pelo esmagamento. Vai doer, vai cravar a alma, mas o resultado será extraordinário. O texto diz que a porta dá acesso à porta das ovelhas. Foi Isaías quem escreveu que ele foi levado para ser ferido e moído pelas nossas transgressões. Como uma ovelha muda, ele foi levado para ser esmagado. Mas aí Isaías termina: o castigo que veio sobre ele trouxe a paz. Querido de Deus, eu estou te mostrando que Jesus passou como ovelha muda pelo processo do esmagamento. É por isso que nós temos liberdade de estar aqui. Você achou que seria diferente na sua vida? Vem para Jesus, você vai ser esmagado. Vem para Jesus, você vai sofrer. Vem para o ministério, vai doer a alma. Vem, faça parte de um corpo de Cristo, vai doer, mas tem uma coisa: o princípio será diferente, porque o resultado será extraordinário. Está sendo esmagado, né? Mas tem um projeto de Deus aí na dor. Está doendo, né? Mas tem um projeto aí. Sabe de uma coisa? Na maioria das vezes que o processo vem como esmagamento, significa que uma nova unção está sendo liberada. João, não creio, não crê? Eu fico com a Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, diz que Deus olha para Samuel e diz: até quando você vai ser complacente com o erro de Saul? Você está chorando, eu sei que está te esmagando ver o que está acontecendo, eu sei que está doendo, mas tem uma coisa: pega o chifre cheio de azeite e vai na casa de Jessé, porque eu me provi do novo rei. Você vai lá ungí-lo. Você vai lá ungí-lo. Já passou a fase do esmagamento, é uma nova unção que chegou. Já passou a fase do esmagamento, é uma nova unção que chegou. Eu vou pregar isso aqui para alguém. Passou o período da dor, porque uma nova unção se manifestou. Eu queria que por 30 segundos você deixasse as suas mãos assim para o alto
Eu ainda tenho alguns minutos e eu preciso ministrar essa palavra. Deus está vendo a sua dor. Deus está vendo o que está cravando a sua alma. Deus está vendo o que está te ferindo. Oh meu Deus! Tem um ministério saindo aí desse esmagamento. Tem um novo tempo chegando por causa desse esmagamento. Está doendo a alma, eu sei, mas assim diz o Senhor: quem não passa pelo processo do esmagamento não vive o extraordinário. Será que por alguns segundos você pode adorá-lo pelo processo do esmagamento? Você pode adorá-lo pelas perdas? Você pode adorá-lo pelo peso do sofrimento? Eu vejo uma nova unção sobre a sua casa. Eu vejo uma nova unção sobre os seus projetos. Eu vejo uma nova unção sobre a sua vida. Será que a banda pode subir ministrando comigo? Enquanto essa banda ministra, uma nova unção é liberada. Permanece. Segura comigo, que eu preciso seguir aqui. Você tem um problema? O que esse homem aqui deseja é seguir um protocolo de ritual. E tem uma coisa: ritual não muda a vida de ninguém. E o nosso desafio é não tornar a nossa fé um ritual, porque ritual não funciona. Ritual não funciona. Fica em pé, varão. Fica em pé. Você mesmo, fica em pé, varão. Gira 3 vezes. Alguma coisa mudou na vida dele? Isso é ritual. Obrigado. É todas as vezes que você quer condicionar algo da parte de Deus a uma ação sua. Você é tão ingênuo a ponto de pensar que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida depende de uma ação sua. Então quer dizer que você quer invalidar o propósito da cruz. O Henri Cristo de Piracicaba desceu aqui então. Meu querido, a sua preocupação não é se o ministério será bem sucedido. A sua preocupação não é se o departamento vai crescer. Porque todas as vezes que nós queremos condicionar crescimento a algo que eu faça, eu estou matando espiritualmente aquilo que deveria ter vida. É por isso que todo crescimento saudável não é aquele que nasce daquilo que eu faço, mas é aquele que nasce do processo da espera. Por que a família Morumbi está vivendo algo extraordinário? Porque respeitou o tempo do crescimento. Por que alguém busca explicações para algo que está tão maduro na fé? É porque respeitou a fase do crescimento. Todas as vezes que eu trago a técnica para tentar definir o crescimento de alguma coisa, eu vou matar aquilo que deveria ser um crescimento saudável. Não precisa dar um jeitinho para prosperar em 2026. Não precisa dar um jeitinho para fazer a viagem dos sonhos em 2026. Para casar tu tem que dar um jeitinho nesse bafo, tá? Uma roupinha bonitinha, mas fica vivendo o tempo da espera. Porque de repente, é exatamente a expressão bíblica, de repente.
De repente. Pois é, foi de repente o crescimento, porque foi precedido pela semente. Aqueles que saem chorando enquanto lançam a preciosa semente. Olha eu em 2022. Olha eu em 2023. Olha eu em 2024. Olha eu em 2025. Mas olha como eu saio 2026. Olha como eu saio em 2026. Diga comigo, eu não preciso viver uma fé de rituais. Exatamente. Quer ver uma coisa que é assustadora? O texto diz que aquele homem está ali por 38 anos. Aqui é o ambiente que a sociedade colocava todos aqueles que não eram curados. Tanque de Betesda. É lá. Quantos anos ele está ali? Quantos anos ele está ali? Diga comigo, eu preciso quebrar o padrão. Já foi tempo demais. 38 anos. Paralítico no mesmo lugar. Chega, né? Está na hora de pôr um ponto final nisso, né? Você só está mascarando, né? É porque tem 38 anos que eu faço parte da comunidade Betesda. A gente adora. Faz um fundo emocionante aí, faz um fundo emocionante. Arrepia. Gosta da palavra, gosta do louvor, mas a fé virou um ritual. E esse é o perigo de nós como igreja no século 21. Permanecermos em ambientes por causa de ritual. A minha fé não é condicionada a um ritual, é condicionada a uma pessoa. É por isso que é assustador. Como que alguém consegue viver uma fé de ritual tanto tempo? É claro, somente a máscara da religião, que diz que é mais importante você estar dentro de um ambiente com a sua família destruída, que diz que é mais importante você perder tudo do que perder a sua própria casa, que diz que você precisa abrir mão dos tempos de mesa com sua família para estar na igreja de segunda a segunda. Isso é fé de ritual. E todo mundo que vive uma fé de ritual fica 38 anos parado no mesmo lugar. É porque nós temos 78 anos de história. É mesmo. É porque nós somos centenários. É mesmo. Pois é, mas tem uma coisa que quebra tudo isso. Mais importante, são 30 dias de verdade do que 100 anos de hipocrisia de ritual. Porque toda fé de ritual é enfraquecida. Mas tem uma coisa, eu preciso quebrar o padrão. O cenário desse paralítico é: não ando. A única coisa que eu tenho é um leito. A única coisa que ele tem é o quê? É o quê? Esse leito é a representação de tudo o que passou. Meu Deus do céu, só tenho mais 20 minutos. Eu acabo agora, tá bom? Vocês são falsos, né? Misericórdia. Eu já estou acabando. Olha aqui para mim. Projeta, por favor, Mateus Cadê? Ah lá. Mateus capítulo 4, versículo 1. Projeta para mim, por favor. Diga para mim, não importa o cenário. Vamos lá? Não importa o cenário. O ambiente daquele paralítico de João 5 é o ambiente da perda, é o ambiente da dor. Eu me lembro de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo de número 1.
diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Aonde? Para ser tentado por quem? Por quem? Coloca o 21. Quem quer viver um deserto em 2026? Ninguém? Ali tem fé, hein, varão? Tu tem muita fé, cara. Olha aqui para mim. Sabe uma verdade? É que o texto me diz, no capítulo 4, versículo 1, que Jesus é levado ao deserto para ser o quê? Para ser o quê? Tentado. Olha aqui, deixa eu achar esse versículo certo, que esse versículo está errado. Vai dando glória a Deus aí, dá glória a Deus. Coloca o 11, 4:11. Jesus está onde? Jesus está onde? Jesus está onde? Agora olha só, depois que ele passou a temporada no deserto, sendo tentado com propostas, quando acabou o período do deserto, o texto diz: então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Eu ainda gosto de uma versão que diz assim: e os anjos vieram e trouxeram um alimento dos céus. O ambiente de Jesus era o deserto. Pois é, em 2026, por mais que você acesse o deserto, você vai vencer no deserto. E tem uma coisa, por mais que você esteja no deserto e vença no deserto, a resposta que Deus tem para você vai vir dos céus. Você não vai depender do homem, você não vai depender da proposta, você não vai depender de vender o seu propósito, não vai. Eu estou mostrando para você que não importa o cenário, você vai crescer por mais que seja doloroso. Diga comigo: eu vou crescer, por mais que eu esteja no deserto. Queridão, projeta para mim primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Olha aqui. Você já ouviu falar sobre Davi? Um dia Davi ouviu do seu pai: vá até o campo e leve alimento para os seus irmãos, leve queijo. Quando ele está a caminho, ele vê um gigante. Ele vê o quê? Ele vê um gigante. Você viu algum gigante em 2025? Olha aqui. Ele está indo para levar o quê? Levar o quê? Ele está indo para levar alimento, queijo. Agora olha aqui. Ele vê o gigante. De repente, quando ele vê o gigante, ele olha para trás. E ele vê algumas pedras que o riacho trazia. Você se lembra quantas pedras que ele pegou? Quantas pedras? 1, 2, 3, 4, 5. Você se lembra quantas que ele usou? Quantas? Olha, Davizinho. Ele foi fazer o quê? Mas ele viu o quê? De repente ele olhou para trás e viu as pedras. Em 2026, enquanto você se cuida para cumprir o propósito, o rio da vida manda toda a provisão que você vai precisar para os... Alguém pergunta: João, por que Davi pegou 5 pedras? É por causa dos 5 ministérios? Não, isso é falácia, tá bom? Não é, não. Eu acho que é porque ele era ruim de mira. Mas historiadores dizem que Golias possivelmente tinha mais 4 irmãos. Então quer dizer
que Deus nunca vai te dar somente o suficiente para um dos seus problemas, mas será para todos os seus problemas. Se preocupe em 2026 em viver o seu propósito, que do trono de Deus Ele vai mandar o que você precisa. Olha aqui, o texto diz, capítulo 5 de João, que Jesus está naquele ambiente, e o que Jesus, ou o que chama a atenção de Jesus, não é que ele vê coxos ali, não é que ele vê cegos, não. O que chama a atenção de Jesus é que aquele homem estava ali por 38 anos. Por 38 anos. Por quantos anos? Então não é só o fato do problema, porque problema todo mundo tem, sim ou não? Mas é a constância de permanecer naquela mesma fase por 38 anos consecutivos. O que chama a atenção de Jesus é o tempo. Sabe de uma coisa? Quanto tempo que você permanece com essas dívidas aí? Há quantos anos você está sem falar com a sua mãe? Há quantos anos você está sem ter um momento de comunhão com a sua família? Há quantos anos você está olhando para a empresa e fazendo dela mais importante do que a sua família? Há quanto tempo você está olhando para a igreja e fazendo dela mais importante do que a sua família? 38 anos? É muito tempo para aguentar algo que não funciona. Mas o que para mim é doloroso nesse texto é que quando Jesus está com aquele homem e ele vê a condição, ele sabe o histórico, Jesus fica em silêncio. Do versículo 1 ao versículo 5, Jesus não tem diálogo. Espera. Jesus tem 38 anos. O Senhor chegou aqui e tu fica calado. Será que o Senhor não percebe o quanto eu sou fraco? Será que o Senhor não percebe que eu não ando? Que eu estou falido? Que eu estou paralisado? Como pode eu estar no mesmo ambiente que Jesus está e eu permanecer na mesma condição? É a pior fase, é o pior tempo, mas ele permanece em silêncio. Sabe de uma coisa? Eu me lembro de um momento que os discípulos tiveram esse mesmo sentimento. No capítulo 6 de Mateus, eles estão vivendo uma tempestade. De repente eles veem um homem andando sobre as águas. O texto diz que eles acham que é um fantasma. Eles sentem medo. Eles não sabem quem é que está vindo ali. De repente, Jesus se revela. Porque todo problema é para eu conhecer um novo nível da minha fé em Jesus. Toda dor é para eu conhecer um novo nível de Jesus. Sabe de uma coisa? Algumas coisas podem apertar, mas não é para paralisar você. É para te fazer conhecer o novo nível dele. Lázaro está morto, pois é, mas existe o nível da ressurreição. Tem um cego ali, pois é, mas tem o nível dos olhos serem abertos. Porque todo problema que ele permite
é para revelar um novo nível para você. Olha só tudo que você suportou. Olha só onde você está. É Deus dizendo: cada parte que você achava que era dor, que era perda, que era problema, era você construindo um novo nível de acesso sobre a minha pessoa. Deus está dizendo: nunca foi para te parar, mas sempre foi para você crescer. Mas olha aqui, eu preciso acabar. O texto me diz que quando Jesus vê aquele homem, a primeira coisa que Jesus vai falar para ele é o seguinte: é uma pergunta. E a pergunta é: você quer ser curado? Que estranho. Que pergunta mais estranha a se fazer a alguém que você está vendo a necessidade. E a necessidade aqui, cura. Que coisa estranha. Não é estranho. Porque aos universitários e acadêmicos que estão aqui, ou aqueles que já passaram por uma instituição de formação, seja fundamental ou média, sabe que todas as vezes que um professor faz uma pergunta, não é para que você o ensine, não é para que você mostre o problema, não, mas é para ver como está o seu progresso. Que estranho. Porque quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, a resposta dele tinha que ser um sim ou. Mas a resposta dele é: o problema é que eu já estou aqui há um tempo e eu não tenho ninguém. Sabe qual que é o maior problema desse homem? O maior problema dele não é o problema físico, é a história que ele está contando para ele mesmo. E o que Jesus está fazendo aqui é confrontar a história que ele conta para si mesmo. Olha que resposta bem formulada: eu não tenho ninguém, eu estou aqui há muito tempo, águas agitadas, eu nunca entro. Então, aquela resposta era uma resposta que ele estava acostumado a sempre dar. O seu problema talvez seja a história que você tem contado para si mesmo ao longo de tantos anos e tem feito você permanecer no mesmo nível. O problema é a empresa que faliu. O problema é o casamento que não deu certo. O problema é a paternidade mal resolvida. O problema são as palavras de maldição. Nem tudo é opressão do diabo sobre a sua vida. Nem tudo é o diabo que está deixando você preso. É por isso que aquelas aulas de exorcismo e de guerra espiritual não está dando certo, porque não é sobre o diabo. Às vezes é você que tem sido o próprio diabo da sua história. Vou repetir mais bonitinho para ficar bem gravado. Às vezes é você que tem sido o próprio diabo da sua história, com aquilo que você tem alimentado a sua alma todos os dias. Pare de dar desculpa para problema que você precisa resolver, meu querido. Pare de dar problema para aquilo que você precisa se responsabilizar. O problema não são as águas que estão sendo agitadas e você não entra. O problema não é que você não tem ninguém para te colocar lá. Não. Pare de culpar paternidade. Pare de culpar formação intelectual. Pare de culpar maternidade, vida social, ambiente de crescimento. Não! Porque todas as vezes que você tenta dar nomes para algumas paralisias que você está vivendo na sua vida, você está dando ou colocando um personagem na sua história que nada tem a ver com ela. Posso te dizer uma coisa? Te fazer uma pergunta? Por que você está entregando a sua vida ou o poder da sua história para personagens que não têm nada a ver com ela? Se levanta. Não foi porque o namoro fracassou que a sua vida está condicionada a isso. Se levanta. Não é porque tudo deu errado que você precisa parar aí.
Você já percebeu? Aquele tipo de gente que grita: eu estou aqui porque eu sou perseguido. Os projetos de Deus não acontecem porque eu estou sendo caluniado. Tu acha mesmo que a calúnia do seu inimigo é capaz de parar o projeto de Deus para a sua história? Você acha mesmo que a inveja de alguém é capaz de parar o projeto de Deus para a sua história? Escute isso: enquanto Deus estiver disposto a te abençoar pela sua aproximação dEle, não tem inferno que vai parar o projeto dEle. Você está sendo imaturo demais se está achando que você não vai ser perseguido. Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado. Vão tentar parar o projeto que Deus deu, mas tem uma coisa: quem deu o projeto foi Deus. Então pode se levantar, pode caluniar. Você é um personagem que não faz parte da minha história. Não tem espaço na minha vida para você. Sabe o que Jesus está querendo mostrar para esse homem aqui com essa pergunta? Para de gastar energia, para de gastar suas forças tentando justificar tudo para todo mundo. Para. A pergunta é: você quer ser curado ou não? A pergunta de Jesus não é quem te atrapalhou, não é quem impediu você, não é quem está falando sobre você, não é quem está criticando você. Por quê? Não perca o seu tempo, que é muito precioso, para ficar argumentando coisas que não precisam ser argumentadas. Você não tem que provar que está certo, você só tem que viver o propósito. Todas as vezes que você usa uma desculpa para tentar justificar, você está parado. Mas todas as vezes que eu deixo o crítico falar, eu estou crescendo, eu estou indo em direção ao milagre, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Porque a crítica não para se eu tenho convicção do propósito. Diga: eu não preciso dar satisfação para ninguém. Você não precisa dar satisfação para ninguém, porque enquanto você está tentando explicar algumas coisas, você está aqui, eu sou paralítico por isso, por isso e por isso. Eu não estou andando por isso, por isso, por isso. Para. A pergunta de Jesus não é isso, não. Você quer andar? Você quer andar? Porque se você quiser andar, você não tem tempo para perder explicando nada. Você tem que andar. Sabe uma diferença do crítico para o criticado? É porque o crítico é aquele que permanece no mesmo ambiente sempre, sempre, sempre. Mas aquele que é criticado sempre está crescendo. É por isso que eu não me importo com crítica. É por isso que eu não me importo com comentário em vídeo do Instagram. É por isso que eu não me importo com o que estão dizendo da minha vida, do meu ministério, de nada. Porque enquanto estão criticando aqui, eu já não estou lá mais. Eu estou andando, eu não tenho tempo para perder com quem não faz parte da minha história. Sabe de uma coisa? Eu já vi muita gente ficar ferido no meio do caminho, porque deseja tentar ficar explicando coisas que não precisa explicar. Faz a sua parte. Faz a sua parte.